Você já sentiu que abrir um simples pote na cozinha virou um verdadeiro desafio? Que seus dedos parecem não obedecer mais como antes, e aquele gesto que antes era natural agora exige esforço, cuidado, até um certo medo. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas a firmeza das nossas mãos não desaparece de um dia para o outro. Ela vai se afastando em silêncio, quase sem dar sinais, até o momento em que sentimos que já não conseguimos mais confiar nelas para tarefas simples do dia a dia. E aí vem o pensamento: isso deve ser a idade, é normal, mas será mesmo? Será que é apenas o tempo passando? Ou será que fomos, pouco a pouco, nos afastando do movimento que mantinha nossas mãos vivas, presentes e fortes? Porque a verdade é que muitas pessoas, ao chegar aos 60, 70, 80 anos, ainda têm um potencial incrível de força e recuperação. Só que ele está adormecido, não desaparecido. E é por isso que hoje, com muito carinho e respeito, eu quero te mostrar algo especial. 3 exercícios suaves, adaptados, que estão devolvendo firmeza, segurança e até alegria para idosos que já tinham perdido a esperança de recuperar o controle das mãos. Pessoas que, como você, sentem o peso das limitações, mas que também carregam dentro de si uma força enorme, que só precisa ser despertada com amor, com cuidado, acima de tudo, com orientação segura. Vamos caminhar juntos neste vídeo. Eu vou estar aqui, do seu lado, como se estivéssemos na mesma sala. Vamos falar de como suas mãos funcionam, o que está fazendo com que percam força e, principalmente, o que você pode começar a fazer hoje, aí mesmo onde está, sentado ou com apoio, para reconectar seus músculos, sua mente e sua confiança. Com calma, com constância, sim, com a ajuda de Deus, você vai ver que é possível recuperar muito do que parecia perdido, porque você não perdeu sua força, você só se desconectou dela. E agora é hora de voltar a senti-la, passo a passo, movimento por movimento. Muita gente acredita que, só por estar mexendo as mãos no dia a dia, está mantendo a força e a mobilidade. Mas existe uma diferença muito grande entre movimentar e ativar. E é exatamente aí que mora um dos maiores erros silenciosos que afetam nossas mãos com o passar dos anos. Ao longo da vida, fomos substituindo os movimentos completos, amplos e firmes, como amassar pão, esfregar roupa, segurar uma criança, por pequenas tarefas repetitivas feitas quase sempre com a ponta dos dedos. Mexer no celular, apertar botões do controle remoto, digitar no teclado, são ações que usam pouquíssima força real das mãos. Quando usamos só as pontas dos dedos, deixamos de envolver toda a palma, o punho e os músculos mais profundos. Vamos enfraquecendo sem perceber. É como se a musculatura fosse sendo esquecida, apagada devagarinho pelo cérebro, que entende que não precisa mais usar aquilo com força. E o corpo é sábio. O que não é usado, ele economiza. Só que essa economia cobra um preço alto. De repente, levantar uma panela cheia, abrir uma torneira dura ou até se apoiar numa escada vira um risco. Além disso, o tempo que antes passávamos fazendo atividades com as mãos, como jardinar, lavar louça, torcer panos, costurar, foi sendo tomado por tarefas passivas. Ficar sentada, rolando o celular ou assistindo televisão por horas, também faz com que nossas mãos deixem de ser desafiadas de forma saudável. E o mais preocupante, quanto menos usamos, mais difícil fica voltar a usar. Mas há algo importante para lembrar. Seus músculos não desapareceram. Eles apenas adormeceram. E o mais bonito é que, mesmo depois de anos, eles podem acordar novamente. A força não precisa ser igual à de quando você era jovem. Ela só precisa ser suficiente para você se sentir firme, segura e independente no seu cotidiano. E isso é totalmente possível, com movimentos suaves, constantes adaptados à sua realidade. Porque o que suas mãos precisam agora não é de força bruta, e sim de cuidado, atenção e estímulo verdadeiro. Há sinais discretos que o corpo dá quando algo tão essencial como a firmeza das mãos começa a falhar. Às vezes, esses sinais não aparecem em exames, mas surgem nos pequenos gestos do dia a dia. Um deles é revelado por um teste simples, feito com algo que quase todo mundo tem em casa, um pano de prato limpo e seco. Sente-se em uma cadeira firme. Coloque o pano sobre o colo, com as 2 mãos apoiadas nele. Agora, lentamente, tente torcer o pano como se fosse tirar a água de dentro dele. Não precisa torcer com força. A intenção aqui não é testar resistência, mas observar como suas mãos reagem ao comando de torção. O pano deve ser torcido para lados opostos pelas 2 mãos, com calma, prestando atenção na firmeza dos dedos, na estabilidade dos punhos e na conexão entre o cérebro e a musculatura. Talvez você perceba que seus dedos tremem, que um lado responde melhor que o outro ou que não consegue gerar o mesmo movimento de antes. E está tudo bem. Isso não é um fracasso. Isso é informação.
Esse pequeno gesto revela muito sobre sua força funcional, aquela que usamos no cotidiano para ações práticas como abrir uma garrafa, segurar uma sacola ou apoiar-se numa parede se tropeçarmos. Diferente da força bruta, que se mede com pesos e máquinas, a força funcional é aquela que mantém sua independência. É ela que te ajuda a lidar com a vida real. E por isso, esse teste, embora simples, pode ser mais revelador que muitos exames clínicos. Ele mostra o que realmente importa, se suas mãos ainda conseguem te servir com segurança e firmeza. E mesmo que o resultado te mostre alguma dificuldade, não se preocupe. O mais importante é saber que há caminhos para recuperar o que foi perdido. E esse caminho começa com consciência, pequenas ações e o estímulo certo. Porque o corpo pode ter se desacostumado, mas ele não esqueceu como é ser forte. Ele só precisa ser lembrado, com paciência, amor e movimento. Agora que você já entendeu como a força funcional pode desaparecer em silêncio, é hora de acordar a musculatura das mãos com carinho e segurança. E o primeiro movimento que vamos explorar é chamado de pinça reversa. Um gesto simples, porém profundamente eficaz, que ativa músculos que muitas vezes ficaram anos adormecidos. Você pode realizar este movimento sentado, em um local tranquilo, com os pés bem apoiados no chão. Pegue um objeto leve e fácil de segurar, como um pregador de roupa, uma esponja macia ou até um pedaço de papel dobrado. O importante é que caiba confortavelmente na sua mão, sem exigir esforço excessivo. Agora, com os dedos bem abertos, posicione o objeto entre o polegar e os outros 4 dedos, como se fosse apertá-lo ao contrário, puxando levemente para fora, em vez de empurrar. Esse gesto ativa áreas profundas da palma, dos dedos e do punho, resgatando conexões que são essenciais para manter a firmeza em tarefas como segurar uma sacola pesada, abrir um armário duro ou simplesmente apoiar-se ao se levantar. Faça o movimento com calma, sentindo cada parte da mão se envolver. Não se preocupe com a força. O mais importante aqui é a intenção e a constância. Repita entre 8 e 12 vezes de cada lado, descansando sempre que sentir necessidade. Se houver dor, faça menos repetições ou apenas visualize o movimento com os olhos fechados, como um treino mental. Essa prática ajuda o cérebro a reencontrar o caminho até os músculos certos, mesmo que eles estejam enfraquecidos. Aos poucos, você vai perceber que sua mão responde melhor, com mais precisão e firmeza. E isso traz um sentimento profundo de segurança. Porque cada vez que você ativa essas regiões, está fortalecendo não apenas seu corpo, mas também sua confiança. Se você sente rigidez nos dedos ou tem prótese, pode adaptar. Em vez de apertar, apenas encoste o objeto na mão e simule o gesto, respeitando seus limites. Lembre-se, não importa quantas repetições você faça, e sim que esteja presente no movimento, com atenção e carinho. Com constância, essa musculatura esquecida começa a despertar, e aquilo que antes parecia impossível começa, pouco a pouco, a voltar. É um retorno à sua força, feito com cuidado, paciência e fé no seu próprio corpo. A força verdadeira não nasce apenas dos músculos grandes ou dos gestos amplos. Muitas vezes, ela surge de dentro, dos pequenos movimentos que reconectam corpo e mente, como um fio que estava solto e encontra novamente seu ponto de energia. A torção com toalha é um desses gestos discretos, mas poderosos, que ajudam a reativar os estabilizadores profundos das mãos e dos punhos, estruturas fundamentais para a segurança do corpo inteiro. Sente-se em uma cadeira firme, com os ombros relaxados e os pés bem plantados no chão. Pegue uma toalha de rosto seca e segure uma ponta com cada mão, deixando-a apoiada sobre as coxas. Com calma, torça a toalha como se estivesse espremendo a água de dentro dela, alternando a direção das mãos, uma para frente e a outra para trás. Faça isso devagar, sentindo o contato do tecido com os dedos, o movimento circular dos punhos e, principalmente, a estabilidade que começa a ser exigida dos braços e dos ombros. Esse exercício trabalha não apenas a força, mas também a coordenação e o equilíbrio interno. Quando você torce a toalha, ativa músculos que sustentam o punho, mas que também influenciam a estabilidade do cotovelo, do ombro e até da coluna cervical. É um gesto simples, mas com efeito em cadeia, como uma raiz que fortalece toda a árvore. Se você sente dor ou rigidez, especialmente em caso de artrose, pode fazer uma versão mais leve. Apenas segura a toalha e simule a torção com pouca ou nenhuma pressão, deixando os dedos se moverem em círculos sem apertar. E se um dos lados estiver mais fraco, faça o movimento com apoio ou reduza o tempo de execução. O que importa aqui não é a força aplicada, mas o retorno da conexão entre seu cérebro e essa região que, por vezes, foi esquecida. Evite prender a respiração enquanto faz o movimento. Inspire pelo nariz e expire devagar pela boca, acompanhando a torção. Isso ajuda a liberar a tensão acumulada e amplia o efeito de firmeza interna.
Repita o gesto por cerca de 1 minuto ou até onde seu corpo permitir naquele dia. Com o tempo, você vai perceber que seus braços ficam mais seguros, seu punho responde melhor e aquele medo de soltar um objeto no meio do caminho começa a desaparecer. É um pequeno treino, mas que planta uma semente de autonomia, mostrando que a força de verdade vem de dentro, com suavidade, constância e confiança. Existe algo poderoso no gesto de apertar. Mais do que um movimento físico, é um símbolo de decisão, de presença, de força interior. E quando esse gesto é feito com intenção, com respiração e com cuidado, ele transforma o que parecia frágil em algo vivo novamente. É isso que propõe o exercício conhecido como bola da vida, um movimento simples que pode ser feito todos os dias, em apenas 1 minuto, e que tem reativado a confiança de muitos idosos em suas mãos. Sente-se com conforto, mantendo a coluna ereta e os ombros relaxados. Pegue uma bolinha de borracha macia, daquelas que cabem na palma da mão. Se você não tiver uma bolinha específica, pode usar uma meia enrolada ou até uma esponja limpa. O importante é que seja macia, que não cause dor ao apertar. Com a bolinha na mão, respire fundo e inspire lentamente pelo nariz. Ao soltar o ar pela boca, feche a mão em torno da bolinha com suavidade. Não é necessário aplicar força. O segredo não está em apertar com intensidade, mas em sincronizar o gesto com a respiração. Aperte ao expirar, solte ao inspirar, como uma dança entre o ar e o toque, entre o corpo e a mente. Repita esse ciclo por 1 minuto, respeitando seu ritmo, observando cada sensação que surge. Essa técnica, inspirada em práticas orientais, trabalha tanto o aspecto físico quanto o emocional. Enquanto os músculos da mão e do antebraço são ativados, o sistema nervoso vai sendo acalmado pela respiração ritmada. É um exercício que traz presença, estabilidade e acolhimento. Ideal para quem sente ansiedade, medo de queda ou insegurança ao fazer movimentos cotidianos. Se estiver difícil manter o ritmo com as 2 mãos, comece por uma de cada vez. Se sentir cansaço, pare antes. O importante é que o gesto seja feito com atenção, com presença, com respeito pelos seus limites. Não importa a quantidade de repetições. O que transforma é a qualidade da sua intenção. Há poucos dias, uma senhora de 72 anos contou que, depois de 15 dias fazendo esse exercício, voltou a abrir potes na cozinha sem ajuda. Pode parecer pequeno para quem vê de fora, mas para quem vive a limitação, isso é uma conquista imensa. Porque não se trata apenas de força física, mas da alegria de voltar a confiar em si mesma. Esse minuto por dia é um presente que você dá para suas mãos, para sua autonomia e para sua esperança. É como dizer ao seu corpo, eu ainda estou aqui, eu ainda posso. E com constância, cuidado e a bênção de Deus, cada aperto pode se transformar em liberdade. Há uma crença antiga, repetida por gerações, que diz que a força é privilégio dos jovens, que depois de certa idade, o corpo simplesmente para de responder, e que o que se perde não se recupera mais. Esse pensamento, embora comum, é um dos maiores inimigos do progresso de quem tem mais de 60 anos. Porque ele não apenas limita o corpo, ele enfraquece a mente, apaga a esperança e faz com que muitas pessoas deixem de tentar antes mesmo de começar. Mas a ciência e a experiência de vida nos mostram outra verdade. O corpo humano, mesmo com limitações, tem uma capacidade extraordinária de adaptação. Músculos respondem a estímulos em qualquer idade. E quando o movimento é feito com atenção, com carinho e dentro dos limites de cada um, ele não apenas fortalece os músculos, como também reconecta caminhos que pareciam esquecidos. O cérebro, que coordena todo o movimento, é como um jardim. Se você parar de regar uma parte, ela resseca. Mas basta voltar a cuidar com constância que, aos poucos, os caminhos se refazem. É por isso que mesmo quem passou anos sentindo enfraquecimento nas mãos pode recuperar firmeza, controle e independência. Não importa se houve artrose, prótese ou cirurgia. O que importa é respeitar o corpo, conhecer suas possibilidades e estimulá-lo com paciência e fé. Existe também uma conexão mais profunda com esse gesto. As mãos são símbolos de bênção, de carinho, de entrega. São com elas que você acolhe os netos, prepara os alimentos, escreve, reza, abençoa. E se a mão é a extensão da sua alma, ela também merece ser cuidada com amor. Retomar o movimento das mãos é, de certa forma, recuperar um pedaço de sua história, da sua força, da sua espiritualidade. Não deixe que o mito da idade te afaste do que ainda pode ser vivido. O que parecia perdido não desapareceu. Apenas se escondeu atrás do medo, da dor e da falta de estímulo certo. E a boa notícia é que você tem tudo o que precisa para recomeçar. Porque o corpo não tem prazo de validade. Ele tem memória, potencial e desejo de seguir em frente. E com constância,
respeito e fé, o que antes parecia impossível pode se tornar uma nova realidade. Uma realidade de firmeza, segurança e renovação. Muitas vezes, quando pensamos em quedas, imaginamos que o problema está apenas nas pernas, no equilíbrio ou na visão. Mas há um elo invisível poderoso entre as mãos e a estabilidade do corpo inteiro. Quando as mãos perdem força, perdemos também um dos apoios mais instintivos do corpo em situações de risco. É com elas que seguramos no corrimão, apoiamos numa parede ou tentamos nos proteger ao tropeçar. E quando elas não respondem com firmeza, a chance de cair aumenta, silenciosamente, sem aviso. Esses 3 movimentos simples, a pinça reversa, a torção com toalha e o exercício da bola da vida, atuam muito além da musculatura das mãos. Eles ativam conexões neuromusculares que fortalecem o punho, o antebraço, os ombros e até o centro do corpo. Isso melhora a reação do corpo a momentos de desequilíbrio e torna mais seguro caminhar, levantar-se ou se virar de repente. Porque não é só a força que importa, mas a capacidade de resposta, aquela agilidade que o corpo precisa para se proteger quando algo inesperado acontece. Estudos mostram que há uma relação direta entre a força de preensão manual e o risco de quedas em idosos. Quando a mão responde bem, o corpo se sente mais confiante, mais presente. E isso influencia até na postura e no jeito de caminhar. Um simples gesto de segurar uma maçaneta ou apoiar-se ao sair da cama se transforma em um ponto de estabilidade. Como se o corpo dissesse: estou aqui, posso confiar em mim. Pequenas vitórias surgem quando menos se espera. Abrir uma porta pesada sem medo, amarrar os tênis com mais firmeza, segurar uma xícara sem tremor. São detalhes, sim, mas cada um deles contribui para uma vida com mais liberdade, autonomia e segurança. E o mais bonito é que tudo isso começa com um movimento pequeno, feito com calma, no silêncio do seu tempo. Esses exercícios não são apenas um treino físico. Eles são uma forma de prevenção, de cuidado e de respeito com o seu futuro. Um corpo ativo começa pelas mãos, porque é com elas que tocamos o mundo, nos apoiamos e nos protegemos. E com elas firmes, o medo de cair começa a perder espaço. No lugar dele, nasce a confiança de quem sabe que está se cuidando, passo a passo, com coragem e constância. Muitas vezes, o que sentimos como fraqueza não é ausência de força, mas uma desconexão entre o que o corpo pode fazer e o que a mente acredita ser possível. Depois de uma vida inteira em movimento, é natural que o ritmo mude, que surjam limitações, dores, medos. Mas isso não significa que a sua força tenha desaparecido. Ela ainda está aí, dentro de você, esperando ser chamada de volta com paciência, presença e respeito. Os 3 exercícios que você conheceu hoje não são mágicos. Eles não prometem resultados instantâneos nem transformações milagrosas, mas são sementes. Semente de reconexão entre o cérebro e os músculos, entre o gesto e o propósito, entre o corpo que sente e o coração que quer continuar caminhando com firmeza. Quando você respira, segura, torce ou aperta, está também dizendo a si mesmo: eu continuo aqui, eu ainda posso. Exercício não é punição por ter parado, é reconciliação com o próprio corpo. É um gesto de amor que diz: eu me importo comigo. Cada repetição, por menor que seja, é uma escolha pela autonomia, pela liberdade, pela dignidade de fazer com as próprias mãos aquilo que antes parecia fora de alcance. Não importa se hoje você fez 2, 3 ou 10 repetições. O importante é que começou. E começar já é uma vitória. Talvez você tenha sentido medo, insegurança ou até desânimo ao perceber suas limitações. Isso é humano. Mas a verdade é que o corpo responde: sim. Ele precisa de tempo, de constância e de confiança. E com a ajuda de Deus, com o seu ritmo e sua coragem, cada dia pode ser um passo a mais na direção da firmeza, da leveza e da segurança que você merece viver. Você não está sozinha, nem sozinho. Milhares de pessoas com mais de 60, 70, 80 anos estão recomeçando como você. E juntas, com calma e persistência, estão redescobrindo que é possível voltar a confiar no próprio corpo. Porque a força não foi embora. Ela só estava adormecida. E agora, com cada gesto, você está acordando essa força. Para abrir portas, para abraçar com firmeza, para caminhar sem medo. E, acima de tudo, para viver com mais alegria, autonomia e esperança. Clique no vídeo que estão recomendando agora.